É inconcebível alguém estar tanto tempo na presença de Deus como cristão e ainda estar tendo atitude de meninos na fé, de pessoas que acabaram de aceitar Jesus ontem. É inconcebível isso. Por exemplo, todo cristão tem algumas responsabilidades com a igreja. O Novo Testamento apresenta que a responsabilidade de manter a igreja é da própria igreja, são dos cristãos. Então nós vamos observar no Novo Testamento toda a orientação, e quando a gente olha lá o final do capítulo 4 de Atos, capítulo 5, a gente percebe o quanto os irmãos entendiam isso, ao ponto de vender tudo que tinham para manter a igreja. Não foi assim que Barnabé fez? Ele vendeu uma propriedade, não diz que ele vendeu todas as propriedades que tinha. Diz que ele vendeu uma propriedade que ele tinha, vendeu e entregou à igreja. Isso era tão comum que teve um casal depois que quis burlar esse negócio no capítulo 5. Todo cristão então sabe, pelo menos deveria saber, que a igreja não recebe sustento de nenhum órgão municipal, estadual ou federal. A igreja não recebe nenhuma verba. A igreja deixa de pagar alguns impostos, alguns não, se eu não me engano é só um, que é ainda a questão do IPTU em relação ao aluguel, a isenção desse imposto. Não me lembro e não sei de nenhum outro imposto que a igreja não pague. Estava até conversando com o irmão Ademir esses dias, ele estava com dúvida se a igreja pagava ou não o imposto de uns serviços de gráfica. E no fim ele foi ver, paga normalmente. Então, a igreja não é que nem a igreja católica. A igreja católica recebe verbas. Sempre quando vai fazer alguma coisa, recebe verbas. A igreja evangélica não. Então a igreja é sustentada pelos seus membros. Cada cristão, então, primeiro tem que contribuir na igreja por alguns motivos éticos e sinceros com Deus. Por que é que o cristão dizima? O cristão dá o dízimo porque ele entende que foi Deus que abriu a porta de emprego que ele tem. E mesmo se ele está desempregado, o dinheiro que vem na mão dele, ele entende que quem deu para ele foi Deus. E se foi Deus quem deu, ele dá o dízimo porque ele é grato a Deus. Esse é o princípio de dizimar. Quando nós ofertamos na igreja, esse é o princípio. Senhor, eu estou te adorando com a minha oferta. Aqui na igreja nós temos 4 contribuições. O dízimo, e eu não estou contando a oferta. Nós temos a assistência social. Quando um cristão contribui para a Abadiguar na assistência social, qual deve ser a motivação dele? Eu contribuo porque eu faço parte da igreja e quero ajudar o meu irmão que não tem condição de levar comida para a casa dele. Então, quando eu contribuo para a assistência social, quando eu trago o quilo na ceia, quando eu oferto na ceia, ou quando eu contribuo com o cartão branco que a irmã Marina dá, eu contribuo porque eu faço parte dessa igreja e amo meu irmão que não tem condição de pagar sua conta de luz, de pagar sua conta de água, e eu quero contribuir com ele. Amor cristão. Esse deve ser a motivação. Quando eu contribuo com missões, que é uma terceira contribuição que nós temos aqui na igreja, quando eu contribuo com missões, qual deve ser a minha motivação? Eu não posso ir, Senhor, lá na África, lá no Amazonas, eu não posso ir de madrugada onde estão os drogados, que são três trabalhos missionários sustentados pela nossa igreja. Amazonas com o pastor Ivan e a missionária Idete, a África com as nossas missionárias que estão lá, e o pastor Nelson Santos, o Desafio Jovem, que recupera os drogados. Então, quando eu contribuo para missões, qual deve ser a minha motivação? Senhor, eu contribuo, porque ainda que eu não possa ir, eu quero fazer parte disso.
Quando um índio aceita Jesus lá no Amazonas, eu quero fazer parte disso nessa minha contribuição. Eu quero fazer parte disso quando uma criança não é estuprada lá na África, e eu contribuo para isso, porque as irmãs estão trabalhando lá com elas. Essa deve ser a motivação. Quando eu contribuo, e é a quarta contribuição que temos aqui na igreja, quando eu contribuo com a construção da igreja sede, o que eu estou dizendo é: Senhor, eu quero contribuir, porque crentes de toda Guarulhos contribuiu quando foi para construir o templo aqui no Ponte Alta. Eu quero fazer parte, então, eu apoio essa construção. Notem que nós não falamos de valores. Não importa para Deus, é óbvio que tirando o dízimo, que é a porcentagem, a contribuição da igreja, que o valor mínimo de contribuição da construção é R$5, tirando essas duas, não importa para Deus o quanto eu estou dando em missões ou o quanto eu estou contribuindo na assistência social. O importante é que eu faça parte disso. O importante é que eu entenda a minha responsabilidade como igreja. Tanto que, ontem eu comuniquei aos irmãos, domingo, na reunião que tivemos com os obreiros, e quero aqui falar para aqueles que não foram. O critério que estamos adotando aqui no Ponte Alta é que cada irmão que queira ser auxiliar interno, ou externo, ou diácono, ou presbítero, ou evangelista, tem que contribuir com essas 4 áreas da igreja. Porque como é que eu posso ensinar o meu grupo, como é que eu posso ensinar os irmãos, se eu não vivo isso? Como é que o pastor André vai ensinar isso para vocês, se eu não contribuo com isso? Eu preciso viver isso. Cada obreiro que é exemplo precisa viver isso. Porque como é que a gente vai chamar alguém para trabalhar na obra de Deus, se essa pessoa não apoia a obra de Deus? Então não quer trabalhar na obra de Deus. Mas a motivação deve ser essas que eu expliquei. Ninguém dá o dízimo para sentar no púlpito. A gente tem que dar o dízimo porque é obrigação e eu devo ser grato a Deus. Eu não contribuo na assistência social para sentar no púlpito ou para ser diácono. Nós temos que contribuir porque é o nosso amor com o nosso irmão que não pode. Eu não tenho que contribuir com missões para ser diácono ou obreiro. Eu tenho que contribuir porque é a minha responsabilidade com o reino de Deus. Essas devem ser as motivações que nos levam à contribuição. É isso que tem que ser. Então, não dá para aceitar que um obreiro viva uma vida que não condiz com alguém que apoia a obra de Deus. Então eu peço a você, obreiro da casa do Senhor, se você de fato acha e tem certeza que Deus te chamou para esse negócio, acorda para isso. Porque Deus espera isso de nós. Versículo de número 8. Paulo faz um julgamento muito honesto aqui. Olhem só o que ele diz. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa afirmação do apóstolo é uma das mais profundas e ferrenhas acusações que ele faz àqueles mestres judaizantes. Observe o pronome que ele utiliza. Ainda que nós. Ele se inclui nesse julgamento. Paulo não diz aqui que ele é intocável. Paulo se inclui nesse julgamento para mostrar para os irmãos que ele também estava sujeito a uma avaliação bíblica da igreja. Paulo demonstra com isso que ele está sujeito ao julgamento dos irmãos diante da Bíblia.
de que quando ele pregasse, de que quando ele ensinasse, os irmãos precisavam confirmar na palavra de Deus se o que ele estava ensinando era a Bíblia mesmo ou não. Em contrapartida também, provavelmente, ele já está alertando a igreja que se alguém chegasse lá em alguma igreja da região da Galácia e dissesse, ó, Paulo mandou falar isso, para que os irmãos não aceitassem. Porque naquela época existia muito isso. Alguém escrevia uma carta e colocava o nome de um apóstolo, para dar crédito ao que estava escrevendo. Por isso é que foi diferenciado os livros canônicos dos livros apócrifos. Tem uma parte, por exemplo, de Daniel na Bíblia da Igreja Católica que não está na nossa Bíblia. Por quê? Porque aquela parte não foi Daniel que escreveu. Alguém escreveu e colocou o nome de Daniel. A Igreja Católica adotou. Nós não. Paulo então está se precavendo desse problema que existia. Ainda que essa hipótese é absurda, o fato dele mesmo pregar uma coisa ao contrário do que ele estava pregando, ele se inclui justamente para dizer para a igreja, vocês precisam avaliar o que escutam. Crente não é marionete que sai escutando e aceitando tudo de qualquer pessoa. Aprenda bem a palavra de Deus para dizer não. Eu não aceito isso. Aprenda bem a palavra de Deus para dizer não às heresias. Paulo, ainda nesse mesmo versículo, ele dá uma outra hipótese incrível. Ele diz, olha, ainda que um anjo do céu desça e pregue outro evangelho, seja considerado anátema, seja considerado maldito. E é preciso explicar essa expressão. Seja anátema, no final do versículo de número 8. Porque muitos irmãos, ao longo do tempo, tomou essa expressão de forma errada e saiu amaldiçoando um monte de gente. Saiu proferindo maldições para um monte de gente. Esse texto não está incitando o cristão a ser mal educado. Esse texto não está incitando o cristão a ser indelicado com as pessoas que não professam a mesma fé do que nós. Esse verbo, seja anátema, ele deve ser entendido no sentido de seja considerado amaldiçoado, não amaldiçoe. Quem somos nós para amaldiçoar alguém? Quem somos nós para mandar alguém para o inferno? Quem somos nós para mandar alguém fora da igreja? Ele está dizendo, seja considerado amaldiçoado. E essa palavra maldiçoado aqui, amaldiçoado aqui, seja considerado debaixo do juízo de Deus. Deus vai tratar com ele. A responsabilidade da igreja é ensinar o certo. É sim disciplinar os que estão errados. É sim corrigir os que estão no erro. Mas não amaldiçoar ninguém. A igreja corrige com o amor de Deus. O versículo de número 9 é uma continuação desse julgamento, mas com duas mudanças impressionantes. A repetição, existem duas modificações. Observem aí o versículo de número 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Quais são as diferenças dessa repetição?